Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário preciso que você vai me acompanhar, vai me assistir, mas desejo a você um ótimo dia. Pessoal, vamos falar sobre as últimas notícias envolvendo Israel. A declaração de 2 dias atrás do presidente brasileiro falando que o Brasil poderia entrar na guerra. É claro, do lado dos opositores de Israel, ou de uma grande parte da comunidade internacional que, desde o início dos confrontos e dos ataques do dia 7 de outubro, questionaram a defesa, ao direito inconteste de Israel de se defender. Relativizaram ali, o Hamas não atuou no vácuo, é uma resposta à ocupação e blá 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 dessa esquerda terrível que atua no mundo inteiro. O Brasil não é diferente, né? Lembrando que alguns países do mundo, países islâmicos, né, claro, condenaram Israel, estão condenando Israel, alguns países da África, né, e países latino-americanos, a exemplo de Bolívia, etc., que trouxeram embaixadores, romperam relações, etc., com Israel. E o Brasil, o presidente brasileiro se mostrou irritado por causa da demora de Israel em liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, os brasileiros foram liberados hoje, tá? Estão em um posto de transição no Egito para depois serem repatriados, mas por causa dessa demora em Israel em liberar os brasileiros que estavam em Gaza, o presidente do Brasil se demonstrou altamente indignado e disse que tomaria atitudes drásticas, possivelmente romperia com Israel, né? Chamaria o embaixador de Israel, o cônsul de Israel, para explicações lá no Palácio do Planalto, e geraria um constrangimento muito grande. É claro que há uma animosidade entre Brasil e Israel, sempre foram parceiros e amigos históricos. Bom, tratando-se de governo do PT, sempre teve aproximação com o Fatah ou com o Hamas, né? E partidos de esquerda do Brasil e da América Latina sempre estiveram alinhados com o Hezbollah, até porque as armas vêm através da máfia italiana e do Hezbollah, né? Mas os partidos de esquerda sempre estiveram muito conectados com o Hezbollah e com o Hamas, a exemplo do partido hoje que governa o Brasil. Conectado ideologicamente, demonstração de apoio público. Eu vou mostrar para vocês as notícias que corroboram com o que eu estou falando. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal, no dia de ontem à noite, eu compartilhei a vocês uma informação que eu deveria ter apurado um pouquinho mais. Eu sempre falo para vocês, olha, eu estou aqui mais ou menos 4 anos compartilhando informações e analisando coisas em real time, quase que em real time. Às vezes eu posso errar. Eu assumo diante de vocês que eu errei em uma informação, mas não errei no contexto como um todo, que é sobre o padre fake. Esse padre, ele não é padre, ele é comediante, tá? Então eu errei em falar para vocês, ele é comediante representando parte significativa da Igreja Católica. Esse vídeo veio diante da informação do que o Papa estaria flexibilizando princípios e diretrizes da Igreja Católica para com a comunidade trans. Isso é fato, né? Crescendo essa apostasia dentro da igreja, e não estou falando só de igreja católica, estou falando de igreja evangélica também, tá? Exemplo da igreja metodista, eu estou falando a exemplo das igrejas lideradas por nomes proeminentes aí, de pastores esquerdistas aqui no Brasil, inclusive igrejas cristãs evangélicas. Então, só uma retificação, eu errei afirmando que ele é padre, mas não errei ao dizer que este cara representa um número significativo de padres, pastores, bispos, apóstolos, apóstolas, não existe isso, né, que defendem uma igreja inclusiva e esse movimento cresce. Então, só retificando, e aqui está a minha honestidade diante de vocês, eu não vou excluir o vídeo, ok? Não vou excluir o vídeo, só vou fazer uma alteração na capa. Por quê? O texto que eu estou explicando, que ele inclusive vem ali como padre defender, e aqui a celeridade me faltou um pouquinho de cuidado e eu sempre tenho muito cuidado, confiro muitas fontes em compartilhar para você. Mas o vídeo, ele é muito bom porque ele desconstrói a distorção dos ativistas, a distorção bíblica dos ativistas em apoiar, né, a relação de homem com homem, mulher com mulher, no texto de 1 Samuel capítulo 18. E ali eu estou desconstruindo isso. Erro
quando digo que ele é padre. Ele não é padre, ok? Ele está defendendo essa ideia, vestindo-se de padre, para provocar cristãos evangélicos e aqueles que estão criticando a decisão da Igreja de Roma em flexibilizar diretrizes, parâmetros da Igreja para abraçar a comunidade do arco-íris. Então, feita essa ressalva, está aqui meu pedido de desculpas a vocês, tá? Mas o vídeo ele é muito importante, a minha explanação bíblica ela é correta, ok? Diante das Escrituras, e o que eu estou falando ali faz total sentido. Só a figura que eu expus aqui, poderia ter usado padres, bispos católicos da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Poderia ter usado pastores metodistas, mas aqui, Metodista Unida dos Estados Unidos, a diferença aqui do Brasil, mas eu utilizei, um padre, acabei utilizando esse comediante. Mas está aqui feita a ressalva. Vamos lá, pessoal. Deixa eu comentar as coisas mais importantes com vocês. Bom, olha isso aqui, enquanto o mundo não está percebendo, né? Ucrânia está pronta para iniciar processo de adesão à União Europeia. Então, olha esse momento aqui como é importante para nós entendermos o próximo passo que pode levar a Rússia ou a uma resposta mais acentuada em relação à Ucrânia. Lembro a vocês que se a Ucrânia fizer parte da União Europeia, logo a guerra não é mais da Ucrânia, e vamos ver como os tratados, né, de aliança militar, de cooperação militar, serão redigidos para a inserção da Ucrânia. Porque se um membro da Europa está em guerra, todos os outros estão. Então, agora, o Orbán, inclusive, fez uma crítica à questão da Ucrânia, dela entrar na União Europeia ou não, e aí a Ursula, que é a presidente da Comissão Europeia, está falando sobre, não só ela, tá? Várias mídias estão reportando isso no dia de hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, só para vocês saberem. Isso desde o dia 8, tá? Bom, eu disse para vocês que ia comentar isso daqui, né? Então vou colocar logo agora. Lula diz não aceitar a ocupação de Gaza e pode entrar no conflito entre Israel e grupo terroristas. Isso foi no dia 9, hoje é dia 10. Entendo que preciso atualizar a vocês que ali as pausas humanitárias estão ocorrendo de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora. Israel continua o bombardeio intenso. Israel disse não a cessar fogo. Tá? Espera que eu vou mostrar para você o que está acontecendo aqui agora. Então está aí a mídia corroborando, a Terra Brasil Notícias, com o que eu tinha comentado na introdução do vídeo. Lula diz não aceitar a ocupação em Gaza e pode entrar no conflito. Aqui o Terra Brasil Notícias deu uma forçada dizendo que o Brasil pode entrar no conflito no sentido de o Brasil pode romper relações com Israel tomando um lado direto neste conflito, que no caso é o lado dos opositores dos Estados Unidos, dos opositores das potências europeias e daqueles que são pró-Hamas, né? Daqueles que estão alinhados a esse eixo totalitário. Está aqui também o UOL, né, o portal esquerdista, defensor do atual governo, trabalhou na campanha eleitoral muito bem para eleger o atual governo, e assim, irritado, Lula diz que não aceitará a ocupação permanente em Gaza. E aqui os analistas da Folha tecem comentários explicando que está irritado ao ponto de trazer embaixadores de Israel, romper relações e tomar partido mais declarado contra Israel. E inclusive eles falam aqui de que tem ruas em Israel que tem o nome de Oswaldo Aranha, que era o presidente da Assembleia da ONU, no então processo de votação da criação do Estado de Israel lá em 48, como aconteceu em 48. E aqui eles estão comentando das decisões que o governo brasileiro pode tomar para além do rompimento de relações com Israel e outras atitudes. Então está aqui essa mídia que eu queria destacar para vocês. Só o seguinte, olha isso aqui. Vocês lembram do vídeo que eu compartilhei com vocês, da informação de que 2 terroristas brasileiros ligados ao Hamas, 2 brasileiros ligados ao Hamas que planejavam atentados aqui? Olha o portal comunista RT, que é financiado pela Rússia, disse assim, ó, Brasil denuncia politização da investigação da célula do Hezbollah. Então, mais uma vez, o cara quer jogar para o campo político para mostrar que, olha só, querem associar
a esquerda querem associar as declarações do governo à célula do Hamas, do Hezbollah. Assistam ao meu vídeo falando sobre isso, vocês vão entender quando se flexibiliza o discurso, quando se alivia, quando se entra numa favela dominada por traficantes altamente armados que nenhuma autoridade policial entraria, quando tem esse recado, quando tem um diálogo, quando tem essa questão de ver uma lógica por trás do crime, quando se flexibiliza dizendo, olha, eles estão roubando um celular para tomar uma cervejinha, o que acontece? Tá? Não existe espaço vazio, ele é preenchido. Assistam o meu vídeo sobre isso. Mas deixa eu voltar aqui, ó. Olha o que eu vou falar para vocês, que está aqui no Just Security. Esse portal ele faz um relato das últimas 24 horas do desenrolar da guerra e de várias questões de política e geopolítica no mundo. Just Security. Aconselho vocês a entrarem para dar uma olhada, sem tomar partido por posicionamentos ideológicos, mas o compartilhamento de informações desse portal. Vocês podem também acessar o News Abaplay, que é importante para vocês. Falando em News Abaplay, o Abaplay está liberado para vocês aqui embaixo, vai lá uma condição especial para vocês estudarem. Inclusive, hoje tem conteúdo novo lá, conforme eu prometi. Agora, isso daqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Olha só, isso está reverberando, isso daqui está reverberando. E eu preciso mostrar para vocês. No dia de hoje, isso começou, na verdade, no dia 8, mas no dia de hoje, isso está tomando uma proporção significativa. Que, no dia 7 de outubro, há mais de um mês atrás, vocês viram as atrocidades do Hamas. Só que, eu cheguei a comentar como que os fotógrafos da Associated Press, da Reuters e da CNN estavam em loco, lá nos kibbutz, na fronteira de Gaza com Israel, em questão de minutos. Rafael, mas eles tinham correspondentes lá, certo? Árabes, palestinos são correspondentes. Ok, mas tem um detalhe. Este portal, que é o Honest Reporting, está mostrando que os repórteres tinham foto com líderes do Hamas, o chefe do Hamas, beijando o rosto do chefe do Hamas. Eles estavam fazendo vídeo com os tanques israelenses sendo incendiados, os ataques acontecendo, os kibbutz pegando fogo e os caras estavam lá. O que esse relatório especial está denunciando e o Benjamin Netanyahu está falando, as mídias israelenses estão falando, Israel está exigindo uma resposta. A Associated Press já demitiu um repórter por causa disso. A mídia israelense está exigindo uma resposta, o governo israelense, a inteligência de Israel está exigindo uma resposta. Por quê? Os fotógrafos sabiam antes do ataque do Hamas para estar lá no mesmo horário, no mesmo momento, inclusive na moto dos terroristas, inclusive fotografando os terroristas enquanto eles sequestravam os israelenses, é porque eles sabiam previamente do ataque. E ainda assim, eles não reportaram às autoridades. Por um furo jornalístico? Somente isso? Ou porque... Pergunta. Porque foi... Eu posso fazer essa pergunta. Porque foi arquitetado e eles sabiam o horário certo, eles sabiam o momento certo que o Hamas iria atacar e estavam atuando como militantes. Essa é a expressão do Benjamin Netanyahu. Esses fotógrafos e jornalistas são militantes. A mídia de Israel está tratando estas pessoas como militantes. Então, isso daqui, olha só, fotojornalistas ou infiltrados? Associated Press, no dia 7, olha só, os terroristas aqui, o tanque tinha acabado de ser atacado e ele estava lá, jornalista freelancer, dando cobertura. No kibbutz Kfar Azza. Olha isso aqui. Outro, eles invadindo e fotografia. Esse jornalista aqui, tem o nome dele aí nesse portal, mostra aqui, ó, olha ele aqui embaixo, o Honest Reporting, ele recebendo um beijo de quem? Do chefe do Hamas que está escondido num bunker. Provavelmente esse bunker está debaixo de algum hospital. Olha o vídeo dele, o tanque pegando fogo e ele ali, ó. Tá vendo? E aqui tem vários outros, um detalhamento aqui dos jornalistas fotografando os terroristas do Hamas, a ação em solo. Inclusive, um desses jornalistas,
estavam com uma granada na mão. Ou seja, ele também é militante do Hamas. Gente, está tudo aqui nesse relatório. Eu aconselho vocês a acessarem, tá? Honest Reporting. Eu não coloco o link aqui, mas só colocar do jeito que está escrito ali, honestreporting.com, e vocês vão ler essa matéria na íntegra. Vale a pena vocês conferirem. Aqui também no Breitbart, que é um portal bem relevante, diz: Netanyahu exige resposta da CNN, New York Times, que já fez artigo desconstruindo o relatório do Honest Reporting, Associated Press, que já demitiu a fotojornalista, e Reuters, sob fotógrafos incorporados do Hamas. Tá vendo essa cena aqui, ó? Sinistro, né? Muito sinistro. Agora, eu vou concluir o vídeo te dando a seguinte informação. O Israel Today, o portal Israel Today, trouxe a informação no seu canal do Telegram, e existem aqui canais do Ocidente também falando sobre isso, que o presidente da autoridade palestina, o Mohammed Abbas, eu falei isso para vocês há uns 4 dias atrás ou 5 dias atrás, não lembro precisamente, são muitos vídeos, que Israel está se posicionando para estar em Gaza permanentemente. E a solução de 2 estados não está morta, e ao remover o Hamas, Israel vai precisar de um outro agente ali. E o Abbas, pelo jeito que ele está conduzindo a coisa, há uma comunicação via Washington, o governo norte-americano, para que o Abbas ajude na configuração de uma força, de uma autoridade em Gaza, que se comunique com Cisjordânia, que se comunique com a Palestina, Cisjordânia, vamos colocar Jerusalém Oriental, se comunique com a Cisjordânia para construir uma grande pátria unificada, que é a Palestina, e reconhecê-la como uma nação soberana, com questão territorial bem definida, com uma constituição definida, com uma força política definida, com eleições estabelecidas, com o Hamas removido, o Irã jogado de lado, é onde entra o cenário de paz. Pois escute agora, o Abbas, isso aqui quem está falando é o portal Israel Today. O Mohammed Abbas disse que pode trabalhar com Washington para criar uma grande pátria palestina, onde Belém, onde a Cisjordânia, onde parte de Jerusalém e Gaza constituam uma grande pátria, uma nação soberana da Palestina. Para isso, o Hamas tem que ser totalmente eliminado. Isso é o Israel Today pegando uma fala do Abbas diante dos seus comentários. Ou seja, o Abbas, é claro que ele atua conectado ao Fatah, a força política que é o Fatah. Lembra do antigo Yasser Arafat? O Fatah ali foi se reconfigurando no decorrer do tempo, tá? Mas o Fatah também odeia o Estado de Israel, só que há um diálogo político maior do Ocidente, principalmente a esquerda ocidental, com o Fatah. Certo, meus irmãos? Que atua na Cisjordânia. E a remoção do Hamas, força de Israel ali estabelecendo a paz durante um tempo, para que se estabeleça, então, uma força política atuando a partir da Cisjordânia com o apoio do Abbas e com o apoio dos países do Golfo, com o apoio da Arábia Saudita. E é por isso que eles não entraram definitivamente nesse confronto. Isso vai se arrastar durante um bom tempo até que o Hamas seja removido. E o Hamas está dizendo que espera uma guerra duradoura, porque ele não vai se render ao controle de Israel. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de compartilhar. Um grande abraço. Tchau, tchau.